Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Universo Matemática X e hoje iremos realizar a correção da atividade 4, na prática, potências e raízes, do livro Currículo em Ação, 8º ano, situação de aprendizagem 1, páginas 135 e 136, e também a correção das atividades 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do livro Aprender Sempre, 8º ano, sequência de atividades 3, aulas 5 e 6, conhecendo as propriedades da radiciação, páginas 93, 94 e 95. Atividade 4. Na prática, potências e raízes. Atividade 4.1. Carlos ligou para o zelador do seu prédio para saber as medidas do quarto principal de seu apartamento, a fim de comprar piso para a reforma. O zelador informou que na última reforma compraram 17 metros quadrados de piso e havia sobrado 1 metro quadrado. Ficou sabendo também que a medida da largura e do comprimento do quarto eram iguais. Com essas informações, será possível Carlos encontrar as medidas do quarto principal? Quais foram as medidas encontradas por Carlos? Faça a representação geométrica do quarto principal. Com a seguinte informação que eu tenho no problema, que a medida da largura e do comprimento do quarto eram iguais, significa que esse quarto ele é um quadrado. E se o quarto era um quadrado, ele tinha esse formato aqui. Se o comprimento e a largura são iguais, logo eu posso falar que é um quadrado. Também foi dito que na última reforma compraram 17 metros quadrados de piso e havia sobrado 1 metro quadrado. Então, se compraram 17 metros e acabou sobrando 1 metro, significa que eu só preciso tirar esse 1 desse 17. 17 menos 1 é igual a 16 metros quadrados. Significa que esse quarto aqui, ele tem 16 metros quadrados de área. Para eu conseguir calcular o valor de cada lado, eu preciso jogar esses 16 metros quadrados dentro de uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 16 é um quadrado perfeito. O resultado, então, é igual a 4. Isso quer dizer que cada lado desse quadrado mede 4 metros de comprimento. Então, agora vamos responder as perguntas do problema. A primeira: com essas informações, será possível Carlos encontrar as medidas do quarto principal? Sim, acabamos de encontrar aqui. Quais foram as medidas encontradas por Carlos? As medidas encontradas por Carlos foram 16 metros quadrados, que equivale à área do quarto, e que as medidas da largura e comprimento desse quarto são 4 metros cada. Atividade 4.2. Considere a afirmação: se A é um número positivo, M é um número natural diferente de zero e N é um número natural maior que 1, então A elevado a M sobre N é igual à raiz enésima de A elevado a M. Escreva as potências dadas de modo que elas sejam expressas em forma de radical. A, 3 elevado a 1 meio. Então vamos observar na nossa fórmula aqui em cima. O 3 equivale a A, o M equivale a 1 e o N equivale a 2. Então vamos desenhar uma raiz. Reparem que o A vem dentro dessa minha raiz. Então, nesse caso, o 3 virá aqui dentro da raiz. O M vem como expoente do A. Então, o 1 que representa o M vem como expoente do meu 3. E o N vem como índice da raiz. No caso, o 2 representa a letra N. Então, ele vem como índice da minha raiz. Como isso fica sendo uma raiz quadrada de 3 elevado a 1, eu posso escrever isso apenas como raiz quadrada de 3, porque quando for raiz quadrada, o índice não precisa aparecer, e quando estiver elevado a 1, também ele não precisa aparecer aqui dentro. Resposta final da A, raiz quadrada de 3. B, 4 elevado a 2 terços. O 4 vem dentro da raiz, o 2 ele vem como expoente do meu 4 e o 3 vem como índice da minha raiz. A resposta para B fica sendo raiz cúbica de 4 elevado ao quadrado. C, 234 elevado a 3 quartos. Isso aqui vai ser igual, coloco dentro da raiz 234. O 4, que está na parte de baixo da minha fração do expoente, vem como índice da minha raiz. E o 3 vem como expoente do número que está aqui dentro da raiz. Minha resposta final fica sendo raiz quarta de 234 elevado ao cubo. D, 32 elevado a 5 sétimos.
coloco 32 elevado a 5 e o 7 vem aqui no meu índice. Resposta final, raiz sétima de 32 elevado a 5. E 175 elevado a 3 oitavos. Coloco 175 dentro da raiz, o 8 coloco no índice da raiz e o 3 coloco como expoente do meu radicando. Resposta final, raiz oitava de 175 elevado ao cubo. Atividade 4.3. Um professor decidiu apresentar um desafio sobre potência e radical aos estudantes. Foram escolhidos 2 estudantes para participar. Ao primeiro foi apresentada a seguinte potência, 125 elevado a 2 sextos. E para o segundo foi apresentado o seguinte radical, raiz sexta de 20 elevado a 12. Quais soluções devem ser apresentadas? Explique a forma que você efetuou os cálculos. Então temos o primeiro estudante. Ele tem que resolver 125 elevado a 2 sextos. Como vimos anteriormente, isso aqui eu posso escrever como raiz sexta de 125 elevado ao quadrado. Podemos resolver isso daqui da seguinte forma, fatorando esse 125. Eu posso falar que a raiz sexta de 125 ao quadrado é a mesma coisa que 125 vezes 125. Sendo assim, eu vou fazer uma fatoração. Vou fazer um rascunho aqui mesmo, ó. 125, eu vou fatorar ele. Começo a fazer a fatoração dividindo 125 por 5, que é igual a 25. 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 5, 1. Isso aqui é a mesma coisa que 5 elevado a 3. Logo, eu posso falar que 125 é a mesma coisa que 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Então, compreendam. Fatorei o 125. 125 eu estou afirmando que é 5 ao cubo. Então, eu não tinha anteriormente 125 vezes 125. Eu posso falar então que é 5 ao cubo vezes 5 ao cubo. Como eu tenho uma multiplicação de potências de base igual, é só eu conservar a minha base e somar os meus expoentes. 3 mais 3 é igual a 6. Então, eu fico com raiz sexta de 5 elevado a 6. Chegando nessa parte, se eu tenho 6 no índice e 6 como expoente do meu radicando, eu corto um com o outro. Fazendo esse corte, só me resta o número 5. Essa é a resposta final do primeiro estudante. Então, a resolução de 125 elevado a 2 sextos é 5. Temos agora o segundo estudante. Esse segundo estudante, ele recebeu raiz sexta de 20 elevado a 12. Então, nesse caso aqui, eu posso resolver de uma outra forma ainda. Eu posso tirar esse 20 de dentro da raiz. Então, eu fico com 20. O meu índice vem na parte de baixo do meu expoente. E o expoente do meu radicando vem na parte de cima desse meu expoente. Então, eu fico com uma potência de 20 elevado a 12 sobre 6. Toda fração é uma divisão. Então, eu posso falar que esse 20 ele está elevado a 12 dividido por 6. Se eu resolver 12 dividido por 6, eu chego no valor de 2. Chegamos, então, a 20 ao quadrado, que é igual a 20 vezes o 20. 20 vezes o 20 é igual a 400. Esse é o resultado final que o segundo estudante chegou para a raiz sexta de 20 elevado a 12. Aqui foi apenas uma forma de resolver cada uma dessas situações. Porém, existem várias maneiras de resolver cada uma delas. Vocês vão escolher sempre aquelas que vocês têm mais segurança e acham mais fácil de estar resolvendo. Atividade 4.4. Ao analisar uma igualdade entre uma radiciação e uma potenciação, um estudante concluiu que raiz cúbica de 2 elevado a sexta é igual a 2 elevado ao quadrado. Ao apresentar a análise feita, um colega afirmou que o resultado não estava correto. Quem tinha razão? Comente como chegou a essa conclusão. Então, para estar comprovando que isso daqui é igual a isso, eu preciso resolver. Raiz cúbica de 2 elevado a 6. Como vimos no exercício anterior, eu posso escrever essa radiciação em formato de potenciação. Então, eu tenho 2 elevado a 6 terços. Toda fração é uma divisão. Então, aqui eu conservo a base e resolvo essa divisão. 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, chegamos no resultado de 2 elevado ao quadrado. Logo, podemos concluir a mesma coisa que esse estudante, que raiz cúbica de 2 elevado a 6 é igual a 2 elevado ao quadrado. 4.5. Em um laboratório, a população de uma espécie animal é determinada de acordo com o seguinte padrão matemático: 8 elevado a m sobre 3, onde m representa o tempo em meses. Considerando este padrão, qual será a população após 3 meses?
E 5 meses? Então, o problema me dá uma fórmula. 8 elevado a m sobre 3. M significa meses. E ele pede para calcular esse padrão após 3 meses e depois após 5 meses. Começando por 3 meses, então. Tenho 8 elevado a m sobre 3. Neste caso, onde tem o m, eu vou substituir por 3. Então, eu vou ficar com 8 elevado a 3 sobre 3. Toda fração é uma divisão. Conservo a minha base e resolvo essa divisão. 3 dividido por 3 é igual a 1. 8 elevado a 1 é o próprio 8. Então, em 3 meses, a população será igual a 8. Nesse caso de 5 meses, temos a mesma fórmula. 8 elevado a m sobre 3. Aonde eu tenho m, vou substituir agora por 5. Então, eu fico com 8 elevado a 5 sobre 3. Toda fração é uma divisão, porém, se eu fizer uma divisão entre 5 e 3, eu não vou chegar no valor exato, como anteriormente. Então, eu jogo isso tudo dentro de uma raiz. Eu fico, então, com raiz cúbica de 8 elevado a 5. Eu posso escrever essa raiz cúbica de outra forma, como raiz cúbica de 8 elevado a 3 vezes 8 elevado ao quadrado. O 3 desse índice com 3 dessa potência pode ser cortado. Então, eu posso tirar esse 8 de dentro da raiz cúbica. Porém, esse 8 ao quadrado eu não posso cortar. Então, eu mantenho a raiz cúbica de 8 elevado ao quadrado. 8 elevado ao quadrado é igual a 64. Vamos resolver essa raiz cúbica de 64. Fazendo um rascunho aqui embaixo, vamos fazer através de fatoração também. Eu tenho raiz cúbica de 64. Começo a dividir esse 64 por 2. 64 dividido por 2 é igual a 32. 32 dividido por 2 é igual a 16. 16 dividido por 2 é igual a 8. 8 dividido por 2 é igual a 4. 4 dividido por 2 é igual a 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Se o meu índice é 3, significa que eu irei fazer grupos de 3 em 3. Posso falar, então, que esses 2 que eu tenho aqui, eu posso escrever como 2 elevado a 3 e 2 elevado a 3. Logo, eu posso afirmar que a raiz cúbica de 64 pode ser descrita como 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao cubo. Feito isso, eu corto todos os expoentes que estão dentro da raiz cúbica com o índice dessa raiz. Me resta apenas 2 vezes o 2. 2 vezes o 2, 4. Então, eu posso falar que isso daqui será igual a 8 vezes raiz cúbica de 64. Chegamos no resultado que ele é igual a 4. 8 vezes o 4, 32. Então, após 5 meses, chegaremos no valor de 32. Terminada a correção da atividade 4 do livro Currículo em Ação, iremos realizar a correção das atividades do livro Aprender Sempre, aulas 5 e 6, conhecendo as propriedades da radiciação. Atividade 1. Complete as lacunas em branco com as palavras adequadas sobre as propriedades da radiciação. A. A raiz de um número elevado a n, cujo índice é n, é igual a ele mesmo. B. Em uma raiz, o índice pode ser multiplicado por um número qualquer, desde que o expoente do radicando seja multiplicado por esse número também. C. Em uma raiz, o índice pode ser dividido por um número qualquer, desde que o expoente do radicando seja dividido por esse número também. D. Uma raiz cujo radicando é o produto entre dois números é igual ao produto das raízes desses números separados. E. Uma raiz cujo radicando é a divisão entre dois números é igual à divisão das raízes desses números separados. F. O expoente de uma raiz em forma de potência pode ser trazido para o expoente do radicando. G. A raiz de uma raiz pode ser reescrita em uma única raiz, multiplicando os seus índices. H. Toda raiz pode ser representada no formato de uma potência, com o expoente fracionário. 2. Represente as seguintes raízes. A. Com apenas um radical. B. No formato de potências com expoentes fracionários. Bem, a resposta para o item A será toda aqui nessa parte, e a resposta para o item B toda nessa parte aqui. Se eu não tenho o índice descrito aqui, eu imagino que eu tenho 2 e 2. Logo, para responder essa situação dentro de apenas um radical, eu preciso fazer uma multiplicação aqui. 2 vezes o 2 é igual a 4. Então, minha resposta fica sendo raiz quarta de 9.
Depois eu tenho raiz quadrada de 100. Mesma situação. Se eu não tenho nada descrito aqui no índice, eu tenho 2. 2 vezes o 2 é igual a 4. Então, eu estou tratando de uma raiz quarta de 100. Aqui eu tenho uma raiz cúbica de raiz quadrada de 16. 3 vezes o 2, 6. Então, aqui eu tenho uma raiz sexta de 16. Se eu não tenho nada aqui, eu tenho 2. 10 vezes o 2, 20. Então, eu tenho uma raiz 20 de 2 elevado a 10. Aqui eu tenho raiz quadrada de raiz oitava de raiz cúbica de 2 terços. Escrevendo isso em apenas um radical, vamos ter 8 vezes o 3, 24. 24 vezes o 2, 48. Então, eu tenho uma raiz 48ª de 2 terços. Então, vamos responder agora o item B, que é para transformar todos esses radicais em formatos de expoente fracionário. Lembrando, se eu não tenho nenhum radicando com expoente, significa que esse radicando está sempre elevado a 1. Então, aqui no item B, raiz quarta de 9 elevado a 1 é igual a 9 elevado a 1 quarto. Raiz quarta de 100, eu fico com o 100 elevado a 1 quarto. Raiz sexta de 16 é igual a 16 elevado a 1 sexto. Raiz vigésima de 2 elevado a 10, eu fico com 2 elevado a 10 vinteavos, que também pode ser escrita como 2 elevado a 1 meio, já que eu posso simplificar esses dois zeros aqui. Raiz 48ª de 2 terços, posso escrever como 2 terços elevado a 1 sobre 48. 3. Determinar e registrar. Escreva V se a sentença for verdadeira e F se for falsa. A raiz quinta de 4 ao quadrado pode ser reescrita no formato de 4 elevado a 5 meios. Para transformar isso daqui, eu tenho que colocar o 4 para fora e o 2 ele vai na parte de cima da minha fração e o 5, que é o índice, vem na parte de baixo da fração do expoente. Logo, essa afirmação ela é falsa. B. A raiz quadrada de 81 é 9, pois 9 ao quadrado é igual a 81. Essa afirmação é verdadeira, porque raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 ao quadrado é realmente igual a 81. C. 3 elevado a 3 é 9, pois a raiz quadrada de 9 é igual a 3. Isso é uma afirmação falsa. 3 elevado a 3 é a mesma coisa que 3 vezes o 3 vezes o 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes o 3, 27. E não igual a 9. D. 25 elevado a 3 meios. Pode ser reescrito como a raiz cúbica de 25 ao quadrado? Isso aqui é uma sentença falsa. Porque temos que 25 elevado a 3 meios, quando eu transformo isso em uma raiz, coloco 25 dentro da raiz, o número que está na parte de cima vem no meu expoente, aqui do radicando, e o número que está na parte de baixo da fração vem no índice da minha raiz. Logo, está invertido aqui, ó. O 2 é no lugar do 3 e o 3 está no lugar do 2. Esse é a forma correta de se escrever essa potência. E a raiz cúbica de 125 é 5, pois 5 elevado ao cubo é igual a 125. Isso daqui está corretíssimo. 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. F. A raiz cúbica de 17 elevado a 4 pode ser reescrita como raiz 12ª de 17 elevado a 16? Verdadeira, porque se eu multiplicar tanto o meu índice quanto o meu expoente por 4, eu vou ter 3 vezes o 4, 12. 4 vezes o 4, 16. E o resultado das duas raízes serão o mesmo. Então, por isso, eu posso afirmar que é verdadeiro. G. A raiz quadrada de 12 vezes o 15 não pode ser reescrita como raiz quadrada de 12 vezes raiz quadrada de 15. Isso aqui é falso. Como aqui eu tenho uma multiplicação, eu posso escrever essa multiplicação em formato de duas raízes separadas. E aqui está escrito, não pode ser reescrita como raiz quadrada de 12 vezes raiz quadrada de 15. E sim, ela pode ser reescrita dessa forma. H. A raiz quadrada de 12 mais 15 não pode ser reescrita como raiz quadrada de 12 mais raiz quadrada de 15. Isso aqui é verdadeiro. Não posso fazer isso de modo algum. São duas coisas distintas o resultado de cada uma.
Quando é adição, eu não posso fazer isso. Quando é multiplicação, eu posso fazer isso. E a raiz quadrada de 12 dividido por 15 pode ser reescrita como raiz quadrada de 12 menos raiz quadrada de 15? De modo algum. Isso aqui é completamente falso. Eu posso reescrever isso como raiz quadrada de 12 dividido por raiz quadrada de 15. Jamais eu posso fazer isso daqui, trocar o sinal de uma raiz por outro sinal. 4. Agora, justifique com suas palavras o porquê das sentenças falsas. Aqui estão as sentenças que foram descritas como falsa. Na própria questão 3, eu já fui explicando o porquê de cada uma dessas sentenças serem falsas. Na A, eu coloquei aqui na frente o porquê, o motivo, né? O correto de estar sendo descrito dessa forma. Na C também, na D também. Aqui na G, vou só reforçar a minha explicação. O grande problema da G é que ela colocou essa palavrinha aqui, ó, o não. Porque essa raiz quadrada de 12 vezes 15, ela pode ser reescrita como raiz quadrada de 12 vezes raiz quadrada de 15. Então, esse não significa que eu não posso fazer isso. Por esse motivo que eu acabei colocando isso como uma sentença falsa. Se não existisse essa palavra não, a sentença seria verdadeira. Como essa palavra está aqui, temos que colocar que ela é uma sentença falsa. E aí, jamais podemos trocar o sinal que está aqui na hora de separar. Eu tenho uma raiz quadrada de 12 dividido por 15. Na hora de separar esses dois números, eu tenho que manter o sinal de divisão aqui. E nesse caso mudou para um sinal negativo aqui. Por isso que é uma sentença falsa. 5. Utilize as propriedades da radiciação e calcule as seguintes raízes. A. Raiz oitava de 55 elevado a 8. Se eu tenho 8 no índice e 8 no meu expoente, corto um com o outro. Fico apenas com o resultado de 55. Esse é o resultado final. B. Raiz sexta de 3 elevado a 12. Posso escrever isso como 3 elevado a 12 sobre 6. Conservo a minha base e toda fração é uma divisão. 12 dividido por 6 é igual a 2. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes o 3, que é igual a 9. Resultado final da B, 9. C. Raiz quadrada de 125 sobre 100. Podemos escrever 125 como 5 ao quadrado vezes o 5. E o 100 podemos escrever como 10 ao quadrado. Simplificando isso, se eu não tenho nada no meu índice, eu tenho 2. Então, eu posso cortar esse 2 com esse 2, esse 2 com esse 2. Fico, então, com 5 décimos vezes raiz quadrada de 5. Simplificando 5 décimos, chegamos no valor de 1/2 vezes raiz quadrada de 5. D. Raiz cúbica de raiz quarta de 2 elevado a 12. Posso escrever isso como uma única raiz, multiplicando meus índices. 3 vezes o 4, 12. Então, eu fico com raiz 12ª de 2 elevado a 12. Se eu tenho 12 no índice e 12 no expoente, posso cortar um pelo outro. Então, eu fico com o resultado de 2 para essa D. E. Raiz quinta de 1024 dividido por raiz quinta de 32. Posso escrever isso tudo dentro de uma única raiz quinta, como 1024 dividido por 32. 1024 dividido por 32 é igual a 32. Isso daqui pode ser escrito como raiz quinta de 2 elevado a 5. Tem o índice igual ao expoente, corto um com o outro. Resultado final fica sendo 2. F. Raiz com índice de 72 de x elevado a 36. Posso escrever isso em formato de fração. X elevado a 36 sobre 72. Simplificando tanto em cima quanto embaixo por 36, chegamos no resultado de x elevado a 1/2. Esse é o resultado final da F. O exercício 6, ele foi feito na última aula pelo vídeo do Centro de Mídias. Ele foi utilizado como uma explicação e um exemplo para estar fazendo os outros exercícios. Então, fazendo de uma maneira bem simplificada e rápida aqui. 6. Leia a situação a seguir. Clara fez o cálculo da raiz cúbica de 512.
calculando propriedades da radiciação e simplificações. Veja como ela resolveu. Então eu tenho raiz cúbica de 512. Ela foi fatorando esse 512 aqui. Ela falou que essa raiz cúbica de 512 era a mesma coisa que raiz cúbica de 64 vezes o 8. E essa raiz cúbica de 64 vezes o 8 é a mesma coisa que raiz cúbica de 64 vezes a raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 64 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 elevado a 6. E a raiz cúbica de 8 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 2 elevado a 3. Raiz cúbica de 2 elevado a 6 eu posso escrever como uma potência de 2 elevado a 6 terços. E a raiz cúbica de 2 elevado ao cubo, eu posso cortar esses dois 3, que vai chegar no valor apenas de 2. 2 elevado a 6 sobre 3 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado, porque 6 dividido por 3 é igual a 2. Toda fração é uma divisão, nunca se esqueçam disso. 2 elevado ao quadrado é igual a 4. 4 vezes o 2 é igual a 8. Então, eu tenho a respeito do raciocínio de Clara, pode-se afirmar que... Aí tem todas essas afirmações aqui, mas a correta é a D. Ela está totalmente correta. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma correção. Espero que vocês tenham compreendido. Então, até a próxima e tchau!